Investidor em Foco de hoje vai falar sobre o andamento das discussões sobre combustíveis no Brasil, o resultado do IPCA 15 de junho, a reunião do G7 lá fora e a agenda da semana. Bem-vindos e bem-vindas ao episódio desta terça-feira, 28 de junho de 2022. Hoje eu estou aqui com Caio Camargo, especialista em recomendação em portfólio. Bem-vindo de volta, Caio. Prazer de estar de volta, Carol, e até quebrando o estigma, né, que semana passada brinquei com a Laura que eu só apareço em semanas muito complicadas, dessa vez parece que deu uma diminuída aí, mas obrigado pelo convite. Boa, deu uma trégua, né? Deu uma trégua. Vamos lá, então. Acho que eu vou puxar aqui o assunto do que aconteceu um pouco na semana passada. Por aqui, houve alguns desdobramentos em relação às questões dos combustíveis, que a gente comentou, inclusive, no episódio da última terça-feira. A gente já teve algumas mudanças em relação ao plano original da PEC 16. Caio, você pode detalhar um pouco mais o que foram essas mudanças na PEC e como que elas impactam o orçamento do governo? Claro, Carol. A redação original da PEC 16, né, ela previa ali 29,6 bilhões para ressarcir os estados, né, que zerassem o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, né, que é um imposto estadual, incidindo ali sobre o diesel e o gás de cozinha. A opção, na verdade, na PEC, né, sobre essa zeragem, né, e esse ressarcimento para os estados permanece. Mas o governo adicionou alguns outros mecanismos ali, nas palavras do próprio governo, de fazer com que esse desconto chegue na ponta, no consumidor final, nós, né, a população. E esse novo valor ali nas contas do próprio governo devem atingir ali aproximadamente 34,8 bilhões, né, de um crédito extraordinário, isso fora do teto de gastos. Então, ao invés de compensar os estados que zerassem o ICMS, né, sobre o diesel e o gás de cozinha até dezembro desse ano, o governo vai destinar ali os recursos para alavancar alguns programas sociais, né, tais como o Auxílio Brasil, né, que hoje tem um valor ali de pagamento para esse auxílio de 400, indo para R$600, a elevação do Vale Gás também, e por fim uma bolsa caminhoneiro no valor de R$1.000 mensais. Isso tudo foi dito ali no mercado na sexta-feira, tá? E o ICMS, para vocês saberem, é a principal fonte hoje de arrecadação dos estados e também de alguns municípios, né, porque ele parte desse imposto acaba sendo repassado para as prefeituras também, né, e por isso até os governadores e prefeitos dizem que a redução do ICMS deve afetar, de alguma forma, a arrecadação por parte de estados e municípios, né, e é dessa forma que impacta o orçamento do governo, né, e na sexta-feira a gente viu que essa incerteza, né, principalmente em relação às contas públicas, né, porque se a gente tinha já um acordo pré-estabelecido direcionando o recurso, isso foi alterado e ainda tem-se um aumento maior extra-teto, né, os agentes de mercado ali na sexta-feira ficaram um pouco incomodados com essa incerteza, né, dos próximos passos, e também essa incerteza fiscal do país agrava ali um pouco os indicadores, né, e no fim do dia o resultado foi dólar e juros para cima, né, nos juros ali aliado ao IPCA 15, que veio um pouquinho acima do esperado. Então o mercado não recebeu muito bem essa notícia, principalmente em relação a essa incerteza, né, como eu sempre gosto de trazer, o mercado não gosta de trabalhar com incerteza. Então quando a gente não sabe para onde vai o recurso, né, e quais serão os próximos passos, isso deu uma chacoalhada de leve na sexta-feira, tá, Carol? Perfeito. É sempre assim, né, quando o mercado não sabe o que vai acontecer, vem a volatilidade, né, que a gente sempre fala por aqui. Exatamente, porque, né, pensar com a cabeça do investidor ali institucional, que olha, né, os grandes investidores que olham o Brasil, o mundo, então quando está se posicionando, né, se ele tem uma noção ali, o mercado vai acontecer isso, ele se posiciona daquela forma, aí de repente vem uma notícia que mexe um pouco com essa certeza, essa sensação, fica difícil ele se posicionar. Aí o que acontece? Ele acaba tirando um pouco o pé às vezes, sai de risco, vai para moedas ou países que eles dizem mais de risco menor, então ele foge para os Estados Unidos, então o dólar tende a aumentar, né, esse impacto fiscal, de certa forma ele pode mexer com a questão dos juros, né, então aí ele acaba se posicionando também na questão dos juros, aliado à inflação, além de tudo, na sexta-feira. Então, é um pouco dessa forma que a cabeça dos investidores funciona.
Boa. Mas você tocou num assunto aqui que eu quero conversar um pouco mais. Você falou do IPCA 15, né? Na última sexta-feira a gente teve a divulgação desse indicador do IPCA 15 de junho e veio com uma alta de 0,69, um pouquinho acima da expectativa do mercado. Mas, Caio, conta pra gente, o que que esse dado indicou para o mercado? Legal, Carol. O IBGE na sexta divulgou, né? O IPCA 15 é o que a gente chama de prévia para o mês, né? Na verdade, a gente espera fechar o IPCA, que daí ele pega o mês fechado ali para a parcela de inflação, é esse indicador que a gente olha. Então, o IPCA 15 ele é uma boa prévia, né? Ele pega parte do mês ali, enfim, então já começa a sentir como é que está a inflação para o mês corrente. A gente teve uma alta, como você falou ali, de 0,69, tá? Para o mês de junho, acelerando ali frente o IPCA 15 de maio, que veio em 0,59, mas ele veio ali em linha com o mercado, digamos assim, um pouco acima, né? Eu vi algumas previsões na casa de 0,62, 0,68, então ele veio marginalmente acima. Mas a gente teve um detalhe importante aqui, que na comparação anual, né, quando a gente olha os 12 meses ali, houve uma queda de 12,04 ante 12,20 do mês anterior. Isso, de certa forma, foi até que bem visto para o mercado, né? Ou seja, quando a gente compara anualmente, a gente teve uma diminuição no índice, né? Mas obviamente ainda bastante alto, né? A gente está vendo na casa dos 12%. E todos os grupos ali de serviços e produtos, né, tiveram alta em junho. O maior impacto para o índice no mês veio de transportes, tá? Impulsionados ali pelo preço de passagens aéreas. E acho importante destacar também o grupo de saúde, cuidados especiais, veio também com uma alta bastante forte, puxado principalmente pela alta promovida nos planos de saúde. Tá, então, esse foi um dos vilões ali do mês para a inflação, né, para o IPCA 15. Habitação, que a gente vem discutindo bastante aqui nos últimos índices, né, que havia recuado em maio, voltou a subir, com elevação de preços de água e esgoto. Tá? E além do que a gente olha o índice, né, e a gente também vai olhar outras coisas para tentar entender se é uma coisa duradoura, o que está acontecendo, porque tem itens, né, no IPCA, no índice de inflação, que eles são mais voláteis, como a gente fala, né? O preço tende a subir mais ou menos de um mês para o outro, né? Alimentos é um que tem uma volatilidade um pouco maior, enfim. Então, quando a gente olha o IPCA X3, né, que é um núcleo que reúne ali componentes da inflação mais sensíveis ao ciclo econômico, ele avançou ali 0,89 no mês contra mês, acumulando uma alta de 10,2 em 12 meses, versus 10,2 do mês anterior. Aí quando a gente vai para um outro índice que a gente gosta de olhar também, que chama-se índice de difusão, esse médio percentual de itens com o aumento do preço, ou seja, dentro de tudo que o IBGE olha, né, qual foi o percentual dos itens que subiu realmente? A gente atingiu ali 68,9%, tá, por cento dos itens que subiram versus 74,9% de maio. Ou seja, a gente, o número parece até assustar, né? Mas, na verdade, isso foi positivo, porque a gente, se olhar de um mês para o outro, a gente teve um recuo ali na margem, né? Teve um aumento ali em quase 75% dos itens de um mês e 69% aproximadamente do outro. O que, por um lado, é positivo, né? A gente teve uma diminuição nesse sentido, mas ainda, como o seu UAU próprio mostrou, Carol, bastante ainda coisa tá ainda caro. subindo. Ainda é bastante coisa subindo e não mostrando melhoras por enquanto. Tá? Só acho que um último detalhe que é legal da gente trazer, desculpa, Carol, você quer perguntar? Não, eu ia só comentar que enquanto eu estava estudando aqui para o nosso papo, eu vi que as passagens aéreas aumentaram 123%. Foi numa notícia assim, aí eu falei, nossa, tá caro viajar, né? A gente tá nossa, tá bem caro, porque mas... quando a gente vai olhar a passagem aérea, né, a gente pode incorporar ali no preço o combustível, né, que está caro por conta de petróleo, é uma demanda maior, né, pensa que a gente veio de 2 anos de pandemia, onde não se viajou tanto, aí de repente você começa a ter abertura globalmente, aí as pessoas querem viajar, tá todo mundo cansado, todo mundo querendo viajar, e aí realmente você tem essa pressão maior em cima dos preços, né, é um serviço, então no fim das contas você acaba repassando para o consumidor todos os seus custos, né. E como a gente fala, né, globalmente a inflação tá alta, então faz sentido, às vezes um pouco maior do que o esperado, né, como o caso de passagens aéreas, mas realmente é um pouco do ciclo, né, como tudo está ficando muito caro, né, a gente veio de uma pandemia, quando foi reabrir, veio o conflito na Ucrânia, né, que também continuou com commodities para cima, alimentos, etc., realmente é de se preocupar.
E aí, só para finalizar a parte do IPCA, né, que acho que tem muita gente se perguntando com ela, a gente fala muito de combustível, né, a gente teve a questão do ICMS, né, para repassar um pouquinho desse custo, ali, diminuir um pouco do custo da gasolina, e a Petrobras, semana passada, anunciou os aumentos para ficar próximo da paridade ali, né, do internacional dos combustíveis. Isso já deve mostrar algum efeito na leitura de junho, tá, ou seja, para o IPCA do mês fechado, já deve ver alguma coisa, tá. Já o impacto esperado ali para o mês de julho deve ser compensado um pouco pela essa questão do PIS/COFINS, né, sobre gasolina e etanol também. Então, a aprovação de medidas relativas ao ICMS, ela tem essa questão da implementação, se vai, se não vai, como é que vai funcionar. Então, ela está meio que definida, mas tem um processo de implementação, o que aí traz mais incerteza ainda para as projeções de inflação do curto prazo, mas a gente deve ver algum arrefecimento passando isso, ao longo do segundo semestre agora de 2020, tá? E só passando um pouquinho de mercado, como é que isso foi na sexta-feira, né? Apesar de um ajuste ali na curva de juros futuros, como eu falei na pergunta anterior, o mercado ali manteve sua perspectiva de um aumento ali para a Selic na próxima reunião, no fim de julho, de 0,5%, tá? Então, a gente não vê grandes alterações ainda na visão do mercado quanto à Selic, então é possível que seja um aumento de 0,5%, mas é importante a gente monitorar também a atividade, né, outros indicadores de mundo aí, como a gente fala, para conseguir entender como é que vai ser o comportamento ali do Banco Central, tá? Boa. Vamos ver se a inflação dá uma trégua aí para a gente nos próximos meses. Esperamos. Mas ainda falando de inflação, né, acho que, Caio, você falou um ponto mesmo, é uma preocupação que está no mundo todo, não só aqui no Brasil. No domingo, a gente teve a reunião do G7, que engloba os líderes da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. As discussões giraram em torno do fornecimento de energia e o combate à inflação. O grupo trabalha em um acordo para expandir as sanções contra a Rússia. Inclusive, houve um anúncio da proibição das importações de ouro da Rússia, o segundo maior item de exportação do país. Caio, apesar dessas discussões, né, do G7 ainda estão acontecendo, ainda está rolando, houve alguma reação do mercado em relação a isso? Legal, teve, segunda-feira foi um dia bastante movimentado com essa questão do G7, né, realmente eles como você falou, né, tem essa questão da proibição da compra do ouro, né, sendo o ouro ali a segunda maior fonte de renda das exportações da Rússia, depois de quem? Combustíveis fósseis, né, o país ali é o terceiro produtor mundial de ouro, né, e faturou, para você ter uma ideia, quase ali 15,5 bilhões de dólares no ano passado, somente com venda de ouro, tá? O G7 também está discutindo ali, trabalha, né, um acordo para expandir ali sanções contra a Rússia, a buscar ali um mecanismo também para limitar o preço de compra do petróleo do país, né? Como eu falei, eles exportam muito gás natural, mas eles também são exportadores de petróleo, então os detalhes ainda estão sendo discutidos, né? Sendo fechados entre os líderes ali do G7. Essa medida ela está em discussão já faz uns dias, né? Iniciada nesse domingo, e viria após o veto ali de exportações de ouro russas, por exemplo. Então, é mais uma medida, tá, que o G7 tem buscado ali para sancionar ali a economia russa, que já mostra sinais ali de enfraquecimento, sem dúvida nenhuma. Até ela já está há bastante tempo tentando fazer com que um dos requisitos, né, para compra de petróleo é que fossem pagos em rublo russo, justamente para buscar valorizar um pouco mais sua moeda, que está bastante desvalorizada. E um dos tópicos que fica evidente isso, dessas sanções e como isso tem afetado, né, a Rússia, que no domingo a Rússia deixou de pagar ali 2 dívidas em moeda estrangeira pela primeira vez desde 1918, ou seja, desde o fim da Primeira Guerra Mundial. A Rússia não deixava de pagar um título de dívida, após eles não conseguirem honrar com as pendências e meias sanções impostas pelos países, né, em resposta ali à invasão da Ucrânia. De acordo com os detentores dos títulos, né, o prazo de pagamento ele foi encerrado no domingo, após um período já, né, de carência de 30 dias, ou seja, já tinha essa questão do pagamento há um mês atrás, que o governo ali encontrasse alguma maneira de pagar os cerca de 100 milhões
em pagamentos de juros devidos. Mas esse calote não é um calote convencional, não é porque a Rússia não tem recurso, né? Na verdade, ela tem uma reserva estrangeira bastante grande, inclusive, tá? Acho que dinheiro nesse quesito não é tanto problema ali. Mas como uma das sanções impostas pelos líderes mundiais foi a Rússia sendo desligada do sistema de pagamentos global, né, que tem um sistema ali dos países, né, de pagamento, e grandes empresas também, o SWIFT, e as reservas estrangeiras do Banco Central, né, russo, elas permanecem congeladas. Esse default já era esperado, tá? Uma vez que esses processos ali, eles criam alguns obstáculos, né, e a ideia é essa, para pagamentos de moeda estrangeira. Porque daí se ele paga, de certa forma, né, as agências ali, apesar que já está as agências de rating e de crédito do mundo já revisaram bastante as notas ali dos títulos russos, então realmente já está bastante fragilizado. Porém, o default não deve trazer consequências imediatas para a economia russa, tá? Que já, obviamente, já enfrenta assim, a pior retração de sua atividade em anos, além de uma inflação que também por lá está na casa de 2 dígitos, parte pela questão global e parte, obviamente, pelo conflito que, querendo ou não, impacta a Rússia de uma forma mais contundente de que outras, né? Apesar de que as sanções já pesaram bastante sobre a Rússia e a guerra, infelizmente, continua ali sem um prazo para terminar, né? Pressionando os líderes ocidentais a buscar cada vez novas medidas, né? Mais uma das intenções era, né, os países não entrarem no conflito ali de certa forma, né? Mas eles estão fazendo o que tem de na mão ali, de possível para tentar minar a economia russa e, de certa forma, ali o presidente, enfim, e os governantes da Rússia dêem um passo para trás e busquem uma solução que gere o fim do conflito. Perfeito, Caio. Vamos acompanhar essa semana aí os desdobramentos dessas decisões, dessa reunião, e na semana que vem a gente também traz notícias sobre isso. Torcer para que o aniversário do conflito tenha sido o último, né? A gente comemorou entre aspas, né? Mas foram 4 meses já de conflito, dia 24 de junho. Infelizmente, espero que os mesversários, né? Espero que não tenha mais mesversário. Não, chega. Acho que já está na hora. Já deu, até porque eu vi uma entrevista do Vladimir Zelensky, o presidente da Ucrânia. Ele teme, né, porque além disso tudo, o impacto, né, na Ucrânia já está bastante forte, sem dúvida nenhuma. A Rússia chegou na segunda-feira ontem, chegou a fazer alguns ataques em Kiev, que até agora ela não tinha conseguido chegar em Kiev, né, só tinha dominado ali parte do leste ucraniano. Então eles já estão chegando ali de certa forma e realmente é um caminho, infelizmente, sem volta. Então a gente espera que seja a última vez que a gente fale de que o conflito comemora, entre aspas, ali, né? Chega em mais um mês sem um cessar-fogo. Sim, vamos esperar que isso acabe logo, né? Exato. E, para finalizar, a gente falou bastante aí das coisas que estão acontecendo, mas queria também saber o que a gente vai ter de destaque na agenda dessa semana. A semana bastante recheada de indicadores aqui, né? Começando pelo Brasil, teve GPM hoje, relatório de inflação trimestral sai na quinta-feira, acho que esses são os principais destaques, né? A agenda traz também ali sondagens da indústria, hoje também, né? Do comércio e de serviços fica para amanhã, quarta-feira, taxa de desemprego da PNAD contínua, né? Além do PMI industrial de junho e balança comercial também do mês de junho na sexta-feira. Esses são indicadores que mostram um pouquinho da atividade, né? Quando a gente fala de Selic, é sempre aquela balança, né, entre inflação e atividade. Então, quando você sobe muito juros, você tira dinheiro de circulação, você aumenta o crédito, então, de certa forma, você desestimula a atividade. Então, são indicadores ali importantes também para a gente não só falar de inflação, quando a gente olha os juros, né, e entender, de repente, como isso está sendo impactado já e qual é o indicativo disso para a nossa Selic. Apesar de que, né, como eu falei ali, já está bastante telegrafado para o mercado qual vai ser o próximo aumento, e quem sabe o último ali dos aumentos, e aí entender quanto tempo ela vai ficar alta até começar a ser cortada. Acho que essa é a segunda pergunta que a gente já se começa a fazer. E da parte internacional, temos ali nos Estados Unidos discursos, né, do presidente do Fed de Nova York, a reunião do G7 na Alemanha que está acontecendo,
Hoje teve o índice ali de confiança do consumidor da Alemanha, né, discurso de dirigentes do Fed. Amanhã, quarta-feira, conhecidos também a inflação do consumidor da Alemanha, PIB, né, o Produto Interno Bruto final dos Estados Unidos, mais discurso de dirigentes do Fed. E na quinta-feira, PIB do Reino Unido e taxa de desemprego da zona do euro. E gastos com consumo, que é o PCE, né, PCE do inglês, dos Estados Unidos. Esse indicador de inflação super importante, porque lá eles têm dois índices de inflação ali para o consumidor, né? Um é o PCE e o outro é o CPI, que é o índice do consumidor, que é similar ao nosso IPCA aqui. O PCE ele tem um jeito um pouco diferente de fazer as contas ali, e esse índice específico é o que o Banco Central americano gosta de olhar quando ele vai olhar a inflação nos Estados Unidos e decidir sua política monetária. Então, temos um índice bastante importante lá fora de inflação importante também. Exato, Carol. Legal. Bastante indicador aí para falar também de atividade, né? Que acho que é um outro ponto que o mercado está olhando muito, né? Estão com medo dessa recessão, que até foi um tópico que a gente tinha conversado há umas semanas atrás também, né? Então, sim, acho que esses indicadores vão ser importantes. E tem se aumentado cada vez mais as apostas de uma recessão lá nos Estados Unidos, tá, Carol? Umas semanas atrás se falava muito pouco, agora é meio que consensual de mercado que vai entrar em recessão, agora é magnitude, quanto tempo deve durar, a velocidade que o Fed vai aumentar os juros deve impactar também isso. Então, é importante a gente olhar, acho que já estamos com um cenário recessivo na cabeça, agora é entender quanto tempo deve durar, né, quando vai começar, são as perguntas que o mercado está começando a se fazer, principalmente por essa necessidade de buscar a inflação mais rapidamente, né, coisa que a gente já está, graças a Deus, aqui no fim do ciclo. A gente, de certa forma, atuou mais fortemente ali contra a inflação e não vou dizer de forma precoce, mas a gente começou o ciclo um pouco antes do que os países desenvolvidos, né, a zona do euro está começando agora. Sim. Também, então um pouquinho atrasados, digamos assim. Eu lembro que a última vez que eu falei com a Camila, quando ela veio aqui também, a gente estava falando um pouco sobre isso, né, do quanto desses timings, né, enquanto que aqui a gente está vendo uma luz no fim do túnel, lá ainda está muito, as discussões ainda estão muito acaloradas, né, eles estão meio que no começo de tudo isso, né, enquanto aqui, se tudo der certo... Tá, e aí acabando. É nesse momento que é complicado, porque quando você começa a subir juros, você vai fazendo um ajuste fino, né, de quanto vai ser esse pace, que antes eles falavam que vão ser 6 altas, 0,25, o mercado achou legal, ok, vamos embora. Aí começou a ficar complicado, e aí falava assim, mas essa inflação é passageira, aí viu que não era, então tem que apertar o passo, e aí quando você aperta o passo demais, você bate um pouco mais na atividade, de certa forma, e aí o mercado começa a reprecificar, e falando de Estados Unidos, aí você tem que revisar modelo, aí realmente torna-se bastante complicado. Então, a gente aqui, de certa forma, agora no fim, tá, como você falou, né, a gente tá, se Deus quiser, vai terminar, mas isso impacta a gente também, de certa forma, né, eles demorarem um pouco mais para fazer isso, o mundo continua inflacionário, a atividade lá pesa aqui também, de certa forma, então a gente tem que subir os juros um pouco mais, ou manter ele mais alto por mais tempo, porque parte dessa inflação é exportada lá de fora, né? É importada lá de fora. Então, a gente impacta, né? A gente é um país que a gente paga um prêmio acima da taxa livre de risco, que é americana. Então, se eles sobem juros, a gente tem que revisar a nossa também, né? E um detalhe interessante, porque assim, a gente sobe juros, não é que o impacto é imediato, né? Subir juros amanhã já impactou a inflação. Demora-se um tempo até a gente sentir esse reflexo na economia, exatamente. Estima-se ali que são mais ou menos 9 meses, 3 trimestres ali, em torno disso, que você consegue sentir um impacto real nos preços, né? Então, pensa, eles começaram a subir agora, a gente vai ver isso aí mais para o segundo semestre, que é mais ou menos quando estamos falando de uma possível recessão ali para o ano que vem, alguma coisa nesse sentido. Então, esse é o cenário para a semana e para os próximos meses aí, Carol. Bom, Caio, queria te agradecer de novo por ter vindo. Obrigada pelo papo, adorei bater esse papo com você. Fica aqui o meu agradecimento, da Laurinha também, da Rê. Obrigada de novo, viu? Que é isso, eu que agradeço. Sempre um prazer falar com vocês três. Agradecer quem está nos ouvindo.
feedbacks super positivos aí para as nossas conversas. Acho que esse é o intuito aqui do nosso papo, né? Levar um pouquinho do que está acontecendo, dessa turbulência toda e munir os investidores de informação. Então, eu novamente queria agradecer o convite. As portas estão abertas sempre que vocês precisarem. Eu estou aqui à disposição para falar com vocês. Sempre um prazer. Boa. Obrigada, Caio. Obrigada a todo mundo que ouve a gente. Na semana que vem, na terça-feira que vem, na verdade, a Rê já está de volta, de férias. Na quinta-feira vai ter episódio de novo também. E é isso aí. Obrigada a todo mundo de novo e boa semana.